Olá, guerreiros do bem, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o tema que trago é massoterapia corporativa. Trabalho há mais de 20 anos com terapias corporais, inclusive dentro do ambiente corporativo. E depois de mais de 2 décadas trabalhando com pessoas, observando seus corpos, suas dores, suas tensões e principalmente ouvindo suas histórias, eu cheguei a uma conclusão. Uma boa massagem não começa nas mãos, ela começa na presença. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Quando falamos em massagem dentro de uma empresa, muitas vezes pensamos em uma pessoa sentada, alguns minutos de atendimento e uma massagem rápida nos ombros, no pescoço, nas costas e pronto. E vamos para o próximo atendimento. E eu entendo que o ambiente corporativo tem suas limitações. Existe uma rotina, existe horário, existe produtividade. Mas será que não estamos perdendo alguma coisa quando transformamos o cuidado em uma linha de produção? Porque o ser humano não é uma máquina. E o corpo que chega para receber uma massagem não traz apenas músculos contraídos. Ele traz uma alma com preocupações, ansiedade, cansaço, cobranças, problemas familiares, preocupações financeiras, conflitos profissionais, noites mal dormidas. E muitas vezes traz coisas que aquela pessoa não conseguiu falar com ninguém. E é aí que entra algo que considero fundamental na massoterapia corporativa: a escuta. O profissional precisa saber tocar, evidentemente. Precisa conhecer anatomia, fisiologia, técnicas de massagem, patologia e saber identificar limites e contraindicações. Mas precisa também saber estar presente e ter sensibilidade. Porque em determinados momentos, talvez aquela pessoa não precise apenas que você trabalhe uma musculatura tensionada. Talvez ela precise de alguns minutos para respirar. Talvez precise ser ouvida. Precise simplesmente sentir que naquele momento alguém está olhando para ela como ser humano e não como mais um funcionário dentro de uma empresa. E isso muda completamente a experiência. Ao longo desses anos, vivi situações muito marcantes. Pessoas que chegaram para um atendimento falando de uma dor física. E durante o atendimento, começaram a conversar. Foram contando o que estava acontecendo em suas vidas. Falando sobre suas dificuldades, sobre situações que estavam guardadas.
e algumas vezes vieram as lágrimas. E eu sempre digo, o terapeuta não precisa ter resposta para tudo. Às vezes, o nosso papel é simplesmente criar um espaço seguro de acolhimento, sem julgamentos, sem tentar dar conselhos que não foram pedidos, sem transformar uma conversa em uma sessão de psicoterapia. Mas existe uma diferença enorme entre um atendimento mecanicamente e atender uma pessoa com presença. Respeito e humanidade. Quando alguém começa a falar e você simplesmente permite que ela fale, quando você não interrompe, quando você não fica olhando para o relógio, quando você não demonstra pressa, algo pode acontecer. A pessoa começa a relaxar, a respirar melhor, a diminuir a tensão, a organizar pensamentos, pode até perceber que estava carregando muito mais do que imaginava. E algumas vezes, depois de colocar para fora aquilo que estava guardado, a própria pessoa percebe uma mudança na sensação corporal. É como se o corpo finalmente tivesse recebido autorização para soltar um pouco daquela tensão. Mas é importante compreender isso da maneira correta. Não estou dizendo que conversar durante uma massagem substitui a psicoterapia. Não estou dizendo que toda dor física tem origem emocional. Também não. Dor precisa ser respeitada e, quando necessário, investigada mais a fundo por profissionais de saúde. O que estou dizendo é algo muito simples. Corpo e mente não vivem separados. Nós somos um ser integrado. Aquilo que vivemos pode influenciar nossa maneira de respirar, nossa postura, nossa tensão muscular, nosso sono, nossa percepção de dor. E se não cuidado, e depois se estender para problemas maiores. Por isso, quando cuidamos do corpo, precisamos olhar para a pessoa que está dentro daquele corpo. E é justamente aí que eu acredito que existe uma grande diferença entre um atendimento comum e um atendimento realmente humanizado. Eu não quero transformar a massagem em uma linha de montagem. Eu não quero que o profissional fique pensando: preciso terminar logo, porque já tem outra pessoa esperando. Não. Eu acredito que o atendimento precisa ter qualidade, precisa ter calma, precisa ter respeito, precisa ter presença. E isso vale para quem recebe também. E para quem trabalha. Porque existe
outro lado dessa história que pouca gente comenta. O terapeuta é um ser humano. Quando colocamos um profissional para realizar dezenas de atendimentos consecutivos, sem tempo adequado para poder respirar, se recompor, higienizar os materiais, tomar uma água e cuidar da própria energia e do próprio corpo, estamos exigindo demais justamente de quem deveria estar cuidando dos outros. E aí aparece um paradoxo. Queremos oferecer qualidade de vida para o colaborador, mas podemos estar produzindo desgaste em quem está oferecendo esse cuidado. E isso, obviamente, vai refletir no resultado do atendimento. É uma troca de energia. E as pessoas que estão sendo atendidas vão sentir. Por isso, quando penso em um programa de massoterapia corporativa, penso em algo mais amplo. A massagem é o carro-chefe, mas ela pode estar integrada, quando fizer sentido, a outros conhecimentos e práticas que fazem parte da nossa formação, como, por exemplo, o Qigong, o Tai Chi, magnetoterapia e outras técnicas orientais. Tudo isso dentro de uma proposta responsável, consciente e humanizada. Não se trata de fazer mais coisas simplesmente para dizer que fazemos mais. Trata-se de compreender melhor a pessoa que está diante de nós. Talvez ela precise de uma massagem, talvez precise de alguns minutos de silêncio, talvez queira conversar, talvez queira simplesmente fechar os olhos e respirar, precise aprender ou fazer um exercício para a prevenção. E o profissional precisa ter sensibilidade para perceber isso. Porque cuidar não é aplicar um protocolo de maneira automática. Cuidar é perceber a pessoa, perceber seus limites, perceber sua necessidade naquele momento e entender que cada ser humano chega de uma maneira diferente, com sua própria experiência de vida, sua própria história. É por isso que eu acredito que o futuro do bem-estar corporativo precisa caminhar nessa direção. Menos quantidade, mais qualidade. Menos automatização, que não combina com massoterapia, mais presença. Menos preocupação em cumprir números. Mais preocupação em cuidar de pessoas. Porque uma empresa pode oferecer muitos benefícios. Pode ter academia, pode ter aplicativos, pode oferecer palestras, pode criar programas de qualidade de vida. Tudo isso pode ser muito positivo. Mas existe algo que nenhuma tecnologia substitui. O contato humano. E talvez seja justamente disso que muitas pessoas estejam precisando.
de alguém que pare por alguns minutos, que esteja realmente presente, que toque com respeito, que escute sem julgamento e que permita que aquele momento seja de verdade um momento de cuidado. Essa é a proposta que defendo depois de mais de duas décadas de experiência. Não vender simplesmente uma massagem, mas oferecer uma experiência de cuidado. Um cuidado que respeita o corpo, considera a dimensão emocional e valoriza o ser humano que está diante de nós. Porque, no final das contas, uma empresa não é feita apenas de metas, números, computadores e processos. Uma empresa é feita de pessoas. E quando cuidamos das pessoas de verdade, estamos cuidando também da própria empresa. Esse é o meu olhar, esse é o nosso trabalho e essa é a nossa proposta para um novo modelo de cuidado corporativo. Um modelo mais humano, mais consciente, mais profundo e, acima de tudo, mais respeitoso para todos envolvidos. Se a sua empresa acredita que bem-estar não é apenas oferecer um benefício, mas realmente cuidar de quem faz a organização acontecer, eu estou à disposição para conversar e construir uma proposta personalizada. Eu sou o Paulo Tise. Muito obrigado por estar comigo aqui no meu canal. E lembre-se, às vezes aquilo que uma pessoa mais precisa não é que alguém resolva o seu problema. É simplesmente encontrar um espaço onde ela possa finalmente ser ouvida. Um forte e carinhoso abraço e até o próximo encontro. Namastê!